Olá, eu sou o professor Christian Benzon e hoje nós falaremos sobre a gestão estratégica de custos, os métodos de custeio e análise do ponto de equilíbrio. Gestão estratégica de custos. A gestão estratégica de custos proporciona a integração entre o processo de gestão de custos e a gestão da empresa, integração que é necessária para que a empresa possa sobreviver em um ambiente globalizado e competitivo. Com a abertura do mercado interno na década de 90, a vinda da concorrência de empresas estrangeiras, bem como a queda dos índices inflacionários advindos pelo Plano Real, tornou-se necessária a necessidade de aumentar os controles empresariais. Antes disso, na década de 80 e anteriores, não se tinha preocupação com os custos da empresa, pois tinha uma inflação alta e o estoque da empresa era remunerado por causa da inflação, fazendo com que as empresas não se preocupassem com os custos de produção. A contabilidade de custos tem como característica oferecer aos gestores a capacidade de gerar informações que permitam o planejamento no ambiente operacional e a possibilidade de medir os efeitos gerados desse planejamento em todos os setores da organização. A diferença da contabilidade de custos para a contabilidade geral é que na contabilidade geral ela trata de coisas que já aconteceram do passado da empresa. Já a contabilidade de custos trabalha no planejamento de custos da empresa, ou seja, o futuro. A constante necessidade de planejamento das operações possibilita às empresas maior capacidade de controle sobre as suas ações no presente e ações futuras. Na contabilidade de custos, o cálculo do lucro envolve a decisão de vender ou não um produto, aceitar ou não a proposta de um cliente, aumentar ou não a capacidade produtiva, ou seja, avaliar os efeitos do lucro gerado pelos produtos no futuro, tomando a decisão hoje. Métodos de custeio. Existem 3 métodos de custeio: método de absorção, o método direto e o por atividades. As principais bases para a avaliação de custos de fabricação e apuramento dos estoques são proporção dos custos diretos, proporção dos custos de mão de obra direta, quantidades produzidas, tempo de fabricação, horas máquina, área ocupada por linha de produção e o custo da matéria-prima básica. Nós iremos utilizar como exemplo para calcular os métodos de custeio a empresa ABC, onde ela tem 3 produtos, com uma produção total de 225 mil unidades mês, uma despesa direta de 215 mil, um custo direto de 710 mil, um preço de venda do produto 1 de R$ 6,90, produto 2 R$ 8,50, produto 3 de R$ 7,60 e tendo o custo indireto de R$ 350.400 e uma despesa indireta de R$ 310 mil. Os métodos de custeio são utilizados para ratear os custos indiretos e despesas indiretas, já que os custos diretos e despesas diretas são facilmente locados aos produtos. Custeio por absorção. Este método representa uma exigência da legislação societária, onde impõe a utilização do custeio por absorção. Os custos indiretos são rateados entre os produtos e serviços produzidos, de acordo com os critérios tradicionais. Também é conhecido como modelo funcional, pois as despesas do período são classificadas pela sua função dentro do processo de geração da receita, produção, administrativas, vendas e financeira, por exemplo. Todas as despesas relacionadas com a produção são considerados custos fabris diretos e indiretos. Os produtos absorvem todos os gastos relacionados ao processo produtivo. As bases de rateio por absorção são válidos tanto para fins de balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício, sendo aceito na maioria dos países para balanço e lucro fiscal, ou seja, é utilizado pela contabilidade fiscalmente. Custeio por absorção. Nós iremos usar aqui, neste caso, o critério de rateio por quantidade produzida. Aqui no canto da tela a gente tem os dados da empresa, onde os custos indiretos são de 350.400. Como nós vamos utilizar a quantidade produzida, a gente faz a proporção de rateio, quantos por cento representa a quantidade produzida de cada produto no total da empresa. E rateia-se pelo total do custo indireto, chegando nos valores que serão rateados para cada produto. Aqui nós temos na tabela o produto 1, com a produção de 60 mil unidades, o preço de R$ 6,90, gerando uma receita bruta de 414 mil.
O custo indireto, que foi rateado e demonstrado na tela anterior, 93.440. A despesa direta, que é 75.000. Temos o resultado do produto de 5.560. No produto 2, produção de 80.000, um preço de venda de 8,50, uma receita bruta de 680.000. Custo direto do produto, 290.000, e o custo indireto, que é o rateio, 124.576,67. Despesa direta de 55.000, tendo um resultado de 210.413. O produto 3 tem uma produção de 85.000, o preço de venda de 7,60, gerando uma receita de 646.000, um custo direto de 180.000 e o custo indireto rateado de 132.373. Despesas diretas de 85.000 e um resultado do produto de 248.626. Como podemos ver, no custeio por absorção, as despesas indiretas não estão rateadas, porque, para efeitos fiscais, as despesas indiretas nunca são rateadas. Analisando, então, o custeio por absorção, temos os 3 resultados de cada produto, menos as despesas indiretas, chegando a um lucro antes dos impostos de 154.600. Agora, nós veremos o método de custeio de absorção mudando o critério de rateio. Nós utilizaremos o rateio pelos custos diretos. Custos diretos do produto 1, 240.000, produto 2, 290.000 e produto 3, 180.000. Nossos custos indiretos são de 350.400. A proporção dos custos diretos de cada produto ficou em 33,8 para o produto 1, 40,8 para o produto 2 e 25,4 para o produto 3, mudando os custos indiretos na tabela. Analisando a tabela do custeio de absorção, nós temos que o produto 1 tinha produção de 60.000, receita de 414.000, custo direto de 240 e um custo indireto agora de 118.445, uma despesa direta de 75.000 e o resultado desse produto 1 ficou em menos 20.000, porque eu estou usando o meu custo indireto rateado pelo custo direto de cada produto. No produto 2, nós temos um resultado de 191.000 e no produto 3, 292.000. Novamente, as despesas indiretas não estão sendo rateadas. O lucro antes dos impostos, 154.600. O resultado é o mesmo, só que o resultado por produto teve diferença. Aqui nós temos uma tabela onde demonstra os dois. O custeio rateado pela quantidade produzida e o custeio rateado pelos custos diretos. A diferença se dá nos resultados dos produtos. Como nós vimos, no custeio por absorção, dependendo da forma de rateio, vai alterar o resultado de cada produto. Será que temos que mudar o preço do produto 1, já que, usando o rateio pelos custos diretos, ele ficou negativo? O método de absorção não vai nos responder, porque ele serve somente contabilmente e não gerencialmente. Método de custeio direto, também conhecido como método variável. Este método não é aplicado fiscalmente, mas atende às necessidades gerenciais das empresas. Os custos de fabricação são previamente classificados em variáveis e fixos, e somente os variáveis são aplicados aos produtos. Os produtos são analisados pela sua margem de contribuição em relação à amortização dos custos e despesas indiretas. A margem de contribuição é calculada pelo preço de venda menos os custos diretos e despesas diretas. O método de custeio direto separa os custos e despesas variáveis, indicando com clareza quais são os gastos próprios de cada produto, separando o que realmente pertence ao produto e o que pertence à capacidade estrutural da empresa, ou seja, os custos fixos. A margem de contribuição obtida pelo custeio direto auxilia no cálculo para lançamentos de produtos, ampliação e manutenção de produtos no portfólio da empresa, auxilia a área comercial a definir a composição do seu mix de produtos, buscando atingir a rentabilidade esperada pela empresa. Ou seja, como eu tenho a margem de contribuição, eu posso definir qual produto é mais interessante a empresa vender. Aqui nós temos o método de custeio direto. Produto 1, produção de 60.000, tinha uma receita de 414.000. Custo direto de 240.000 e uma despesa direta de 75.000. A margem de contribuição
vai ser a receita menos os custos e despesas diretas desse produto. A margem de contribuição desse produto 1 é 99 mil, que representa 23,9%. Produto 2, a margem de contribuição é 335 mil, representa 50% praticamente. E o produto 3 tem uma margem de contribuição de 59%, que é 381 mil. Para encontrar esse percentual, a gente divide a margem de contribuição pela receita total de vendas. Após se encontrar a margem de contribuição, os custos indiretos e despesas indiretas são descontados e o lucro antes dos impostos vai ser o mesmo, 154.600, que era o encontrado no método de custeio por absorção. Método de custeio de atividades, ou ABC. Este método trabalha a análise das atividades significativas para a empresa. O objetivo principal do método ABC é a alocação racional dos gastos indiretos aos bens e serviços produzidos, proporcionando um controle mais apurado dos gastos da empresa e contribuir nas decisões gerenciais. No método ABC, são analisadas as atividades desenvolvidas em toda a empresa e definidos os recursos consumidos pelas atividades executadas pela empresa, que são identificados como direcionadores ou geradores de custos. Neste método, os custos indiretos são distribuídos nos departamentos da empresa e alocados por suas atividades. Por exemplo, departamento de compras, o direcionador vai ser a emissão de ordens de compras que o departamento faz. Departamento de cobrança, um direcionador é a emissão de boletos, quantos boletos eles fazem. Aqui nós temos uns exemplos de direcionadores. Por exemplo, compras, emissão de ordem de compra. Para o produto 1, a empresa emitiu 80 ordens de compra. Produto 2, 220. Produto 3, 180, totalizando 480. Transformando esses números em percentuais, eu vou identificar quanto o produto consumiu do departamento de compras. Ou seja, produto 1, 16,7%, produto 2, 45,8% e o produto 3, 37,5%. E assim para as próximas atividades. Aqui nós temos os custos indiretos e despesas indiretas alocados por cada departamento. Aqui vão entrar, por exemplo, supervisão, materiais indiretos, depreciação. Através da tabela percentual, a gente consegue dividir os custos indiretos e as despesas indiretas por cada produto, pegando o valor de compras, por exemplo, de 14.500 dos custos indiretos, aplicando o percentual para cada produto. Nós vamos ter os custos indiretos rateados e as despesas indiretas por produto. O método de custeio por atividade, pela dificuldade de se fazer o rateio, ele é utilizado quando os custos indiretos consomem grande parte dos custos totais da empresa ou produtos feitos sob encomenda, como por exemplo uma empresa de móveis planejados, onde a produção é definida pelo cliente. Aqui nós temos o método de custeio por atividade já montado. Produto 1, receita bruta de 414 mil, custos e despesas diretas 240.075 mil. Os custos indiretos e as despesas indiretas foram os encontrados através do rateio percentual. O lucro do produto 1 chegou em menos 33.576, um prejuízo de 33 mil. Produto 2, 42 mil de lucro. E produto 3, 145 mil, praticamente 146 mil de lucro. O lucro total antes do imposto é o mesmo encontrado nos outros métodos de custeio. Aqui a gente pode analisar que, com todos os custos indiretos e despesas indiretas, este produto está tendo prejuízo. Os três métodos refletem as visões financeira, operacional e estratégica da empresa. O custeio por absorção é utilizado por acionistas externos, autoridades fiscais, tendo como objetivo a contabilidade financeira. O custeio direto ou variável é utilizado pelos gerentes de produção, equipes de melhoria de processos, que precisam trabalhar a margem de contribuição unitária de seus produtos, em caso de tomada de decisões. Já o custeio por atividades é utilizado pelos planejadores estratégicos e gestores de custos. A análise de custo-volume-lucro é o estudo das relações entre a receita, custos e despesas fixas e custos e despesas variáveis. É utilizada para conhecer o volume de atividades necessárias para cobrir todos os custos e despesas operacionais e analisar o lucro associado ao nível de vendas,
determinando o ponto de equilíbrio onde o resultado operacional da empresa é igual a zero. A relação custo-volume-lucro é considerada uma das principais análises no processo de gestão, pois representa o momento em que a empresa atinge o resultado nulo, ou seja, não tem lucro nem prejuízo. Existem 3 métodos para calcular o ponto de equilíbrio. É o ponto de equilíbrio operacional, o financeiro e o econômico. Ponto de equilíbrio operacional é o nível de vendas necessário para cobrir todos os custos e despesas fixas operacionais e assegurar o seu resultado. Neste ponto, o lucro ou resultado operacional, ou o lucro antes dos juros e do imposto de renda e contribuição social é igual a zero. A fórmula do ponto de equilíbrio operacional são os custos fixos dividido pelo preço de venda menos os impostos sobre vendas menos os descontos incondicionais e condicionais, as comissões, os royalties e o custo variável. O resultado encontrado será a quantidade de unidades vendidas que são necessárias para cobrir os custos totais da empresa. Aqui nós temos um exemplo. A empresa Alfa tem os custos operacionais fixos mensais de R$ 2.500, seu preço de venda unitária é de R$ 10 e o custo variável unitário é de R$ 5. Para achar o ponto de equilíbrio operacional da empresa, vai ser os R$ 2.500, que são os custos fixos, menos dividido pelo preço de venda menos o custo variável. Então, o ponto de equilíbrio dessa empresa é de 500 unidades, ou seja, ela tem que vender 500 unidades para não ter prejuízo nem lucro. Ponto de equilíbrio econômico é o ponto de equilíbrio contábil acrescido da remuneração esperada do capital empregado. As receitas das empresas devem estar orientadas no sentido de, além de cobrir os seus custos, que o patrimônio líquido seja remunerado. Ou seja, no ponto de equilíbrio econômico, eu vou identificar todos os meus custos operacionais mais a rentabilidade do patrimônio líquido, que é o dinheiro que o acionista investiu na empresa. Ele tem que ser rentabilizado, ele não pode ficar parado. A fórmula do ponto de equilíbrio econômico é os custos fixos mais o lucro desejado, que é o percentual de remuneração do patrimônio líquido, dividido pelo preço de vendas, menos os impostos sobre vendas, descontos condicionais e incondicionais, comissão, royalties e custos variáveis. O resultado será o total de unidades vendidas que cobrirão os custos totais e a remuneração do capital próprio. Aqui no exemplo, continuando com a empresa Alfa, o patrimônio líquido da empresa é de R$20 mil e os sócios esperam pelo menos um rendimento mínimo de 10% ao ano. Então, minha fórmula vai ficar 2.500, que são os custos fixos, mais 2.000, que é os 10% de remuneração do patrimônio líquido da empresa, dividido pelo preço de venda menos o custo variável. Então, meu ponto de equilíbrio econômico vão ser 900 unidades. O ponto de equilíbrio financeiro representa a quantidade de unidades que a empresa tem que vender para cobrir seus custos financeiros. A fórmula do ponto de equilíbrio financeiro são os custos fixos menos depreciação, menos amortização, mais as despesas financeiras da empresa, dividido pelo preço de venda, menos impostos sobre venda, menos os descontos condicionais e incondicionais, menos as comissões, menos os royalties e menos o custo variável. O ponto de equilíbrio financeiro exclui do seu cálculo valores que não representam desembolso efetivo de recursos, sendo levados em conta somente aquelas importantes desembolsadas pela empresa para manter suas atividades. Exemplo de valores não contabilizados no ponto de equilíbrio financeiro são as depreciações e amortizações relativas ao ativo imobilizado e intangível. No exemplo da empresa Alfa, a empresa possui R$ 200 de despesas financeiras. Então, a fórmula do ponto de equilíbrio financeiro vai ser os 2.500, que são os custos fixos, mais as despesas financeiras, dividido pelo preço de venda, menos o custo variável, totalizando 540 unidades. Ou seja, para a empresa pagar todas as suas contas, inclusive as financeiras, ela irá ter que vender 540 unidades. Espero ter contribuído mais uma vez com vocês. Até logo!